Olá a todos. Estamos em Parashat Nassau. Antes de começar a falar sobre essa parashá, eu quero perguntar para vocês uma pergunta interessante. A gente sabe em Pesach, a gente tem uma mitzvah de sentir como se fosse que a gente saiu do Egito. Por isso precisa comer matzá, precisa comer maror, a gente conta sobre a saída do Egito. Então, hoje em dia, que existe HD, existe 4D, existe todo esse tipo de filme. Claro que é proibido em Pesach, mas se era permitido, não era melhor de assistir um filme sobre Pesach, desde a escravidão, a saída, a abertura do Mar Vermelho, todo mundo ia sair desse Leila Seder, verdade, sentindo como se fosse que eles saíram do Egito. Será que era melhor fazer isso? Então, Bezrat Hashem, a gente vai responder no final da aula. Nossa parashá, Parashat Nassau, fala sobre vários assuntos. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro assunto, a gente vai falar sobre a sotá. A mulher sotá é uma mulher que ela está ficando dentro do quarto com um homem estrangeiro, e o marido dela fala para ela não ficar com esse homem trancado nesse quarto. Ela fica lá. Então o marido dela precisa levar ela para o Bet HaMikdash. E lá no Bet HaMikdash fazia tudo para ela fazer tshuva. Para ela fazer tshuva, admitir que ela fez uma coisa errada. Então, ela precisa trazer um korban, um sacrifício. Então, esse sacrifício vai ser uma forma de farinha, mas não farinha de trigo, é farinha de cevada. E nossos sábios explicam por que farinha de cevada, porque cevada é comida de animal. Então, fala para ela, reflete, será que você fez uma coisa errada como um animal? Então, faz chuva. E não pode colocar azeite, porque sobre esse tipo de korban não se coloca azeite. O azeite é uma coisa para um sacrifício feliz. E não coloca levoná, que é uma coisa que dá um cheiro bom, porque levoná está escrito no Shir Hashirim, El Echli El Haramo Vel Givat Levoná. Então, levoná lembra, de acordo do Midrash, as matriarcas. Então, ela não se comportou como matriarcas. Então, ela não vai colocar levoná. Tudo isso para fazer ela refletir. Dar para ela uma bronca para fazer ela refletir. E aqui nossos sábios perguntam, mas se você quer fazer ela refletir, fala direto. Fala para ela. Por favor, faz chuva. Olha onde você está no Bet HaMikdash. Olha o que você fez, porque você entrou com esse homem nesse quarto. Então fala direto, porque você fala dessa forma bem leve sobre trigo, cevada, levoná, por que isso? Isso é a nossa primeira pergunta. Segunda pergunta, a gente sabe que depois desse trecho da mulher sotá, tem um trecho que fala sobre o Nazir. O Nazir é alguém que ele está fazendo uma promessa que nunca mais, quer dizer, não nunca mais, aconteceu que tem Nazir, como Shimshon, nunca mais vai beber vinho, mas por um período, pelo menos um mês, pode ser um ano, não vai beber vinho. Não vai beber vinho. Vai se afastar do vinho. Então não vai poder beber vinho, nem comer uva, nada. Então, nossos sábios perguntam qual é a conexão entre a mulher sotá, que é negativo, entre o homem nazir, que é muito positivo, ele quer ficar kadosh, não beber vinho.
Então, e quero ficar assim, Kadosh. Então, qual a conexão entre as duas histórias? Nossos sábios falam assim. Alguém que já assistiu do que aconteceu com a mulher Sotá. Nossos sábios falam que se a mulher pecou, então no momento que o Kohen vai dar para ela beber a água, com o nome de Hashem apagado dentro da água, então a mulher, quando ela vai beber, ela vai morrer disso, no Bet HaMikdash. Então nossos sábios falam, alguém que está vendo essa cena lá no Bet HaMikdash, está vendo o que aconteceu com essa mulher? Então, ele vai se afastar do vinho. O que quer dizer vai se afastar do vinho? Ele vai entender o que pode acontecer quando uma pessoa abusa muito de vinho, ele perde o controle, ele pode fazer coisas erradas. Então, ele vai se afastar do vinho, como o Nazir. O Nazir que se afasta do vinho. Então, e aqui surge uma pergunta. Alguém que viu que uma pessoa que pecou, ele recebe o castigo no momento. Uma coisa tão forte para assistir. Agora você precisa dar para ele conselho o que ele precisa fazer na vida para não chegar a pecar desse tipo de pecado? Ele não precisa fazer isso. Ele já viu uma coisa tão forte que, na verdade, Hashem está castigando alguém que fez uma coisa errada. Precisa mais que isso? Isso é a nossa segunda pergunta. A terceira pergunta é, de um lado a gente está vendo que Nazir é uma coisa boa, para se afastar dos pecados, como a gente falou. De outro lado, está escrito na Torá que o Nazir, ele é chamado que ele pecou. E tem discussão por que ele é chamado que ele pecou. De um lado ele é Kadosh, por que ele pecou? Está escrito um pasuk, Me'asher chatan lanafesh. Então ele pecou. O que tem a ver com o Nazir pecou? Ele fez uma coisa boa. Então, uma opinião fala que a gente está falando sobre Nazir, que não pode ter contato com os mortos, que se ele tinha contato com o morto é pecado. Mas outra opinião incrível, o Rabino Elazar Akapar, ele fala o seguinte, você sabe qual é o pecado? Porque ele se afastou do vinho. Hashem deu para ele beber vinho, ele se afastou do vinho. Isso é pecado. Os sábios perguntam por que pecado? O contrário. O grande sábio, Kli Yakar, ele explica uma coisa muito importante. Ele fala, vamos ir para o profundo. Por que uma pessoa ele quer se afastar do vinho? Por quê? A resposta é, porque essa pessoa talvez ele ficou viciado de vinho. Ele ficou bebendo muito vinho. Talvez ele viu que o vinho levou ele a fazer coisas erradas. Então agora ele quer se afastar totalmente do vinho para parar com esse vício. Fala ao Kliakar, tudo bem. Para ele é bom de fazer isso para se afastar do vício. Mas ele precisa entender que na vida isso não é uma coisa boa. Para ir para o extremo de um lado beber muito vinho, depois não beber nada de vinho, o extremo não é bom. Na vida precisa o equilíbrio. Quer dizer, quando bebe vinho, bebe pouco, não exagera. Então aqui a Torá quer falar para o Nazir, Nazir, você fez uma coisa certa para a tua situação, mas não é o ideal. O ideal é de beber pouco, não exagerar. Não fazer coisas extremas, nem beber muito, nem não beber nada. Então a gente entende aqui do Kliakar uma coisa muito importante. Que coisas que são muito extremas, que são fortes,
De um lado, parece que eles têm uma influência muito forte, mas não é verdade isso. A influência, talvez, no momento é forte, mas depois vai sair, não vai valer muito. Alguém que está vendo o filho dele fazer uma coisa errada e vai dar bronca muito forte para ele. E vai ver o filho chorando. O filho talvez está se arrependendo do que ele fez. Mas ele não sabe o que vai acontecer depois. Porque o filho vai ver isso como raiva, como uma coisa contra ele. Mas se ele vai fazer um trabalho pouco, falar com o filho dele de uma maneira correta, sem gritar, sem fazer uma coisa muito forte. Então, com trabalho, pouco a pouco, isso vai penetrar dentro do coração do filho e o filho vai mudar. Coisas que são fortes, eles não vão ficar para muito tempo. Então, de acordo disso, a gente entende tudo. Primeira pergunta era sobre essa sotá. Por que você não fala direto para ela? Por que você fala sobre trigo, cevada, tudo isso? Por que isso? Porque se você fala direto, ela não vai fazer chuva. Por que não vai fazer chuva? Porque a gente tem dentro do nosso corpo, tem coisas que sempre nosso corpo quer se defender. E quando tem uma coisa muito forte, ele se defende, ele não absorve. Então, por isso, precisa fazer coisas bem pouco a pouco. Dá esse trigo, cevada. A Torá fala, olha, eu estou te dando esses mitzvot, essa coisa para fazer, isso que vai fazer ela fazer chuva. Hashem sabe exatamente o que funciona sobre a alma da pessoa. Então, precisa ir devagar com as pessoas. E também sobre a gente. Quando a gente quer fazer uma mudança, não fazer uma mudança de uma vez, se mudar tudo, ir passo por passo. Isso que vai penetrar, isso que vai valer para muito tempo. Como um regime. Alguém quer parar de comer totalmente, vamos fazer um regime total, total, total. Parece no momento que, uau, está dando resultado, mas para muito tempo não vai ficar. O ponto é de se acostumar como comer, como se comportar. Então a gente entende por que não dá uma bronca para essa mulher. E a segunda pergunta, quando a pessoa está vendo uma mulher que aconteceu isso para ela, então a gente perguntou, ele precisa se afastar do vinho? E já viu uma coisa tão forte, então não precisa se afastar do vinho. Resposta, o que ele assistiu era uma coisa muito forte. Mas coisas que são fortes, eles não ficam para muito tempo. É como alguém que está lendo um livro ou assistindo um filme. Assistir um filme vai muito rápido. Então, não vai ficar por muito tempo a história. Mas alguém está lendo o livro, pouco a pouco, isso vai entrar. Então, precisa ir devagar. Os sábios falam sobre o Passuco, quando Hashem queria repreender a Aaron, a Cohen e Miriam, sobre o que eles falaram Lashon Hara sobre Moshe, ele falou a Hashem, Shimona Devarai. Escutam, por favor, minhas palavras. Fala o grande sábio Reem, fala o seguinte, por que ele falou por favor? Porque sem falar por favor, sem falar devagar, não ia funcionar. Não ia funcionar. Eles não iam absorver a mensagem. Mesmo as palavras de Hashem, eles não iam absorver.
Então, quanto é importante de falar baixo, de falar com tranquilidade, de fazer coisas devagar e não é de, de uma vez só, com muita força. Conta uma vez tinha um professor. A gente sabe que o professor, muito importante é a voz dele, a garganta dele. Esse professor, infelizmente, ele recebeu uma doença que ele perdeu a voz por alguns meses. Ele foi para o rabino dele. Ele falou: o que eu vou fazer agora? Eu gosto tanto de ensinar, de educar. Eu gosto, mas não consigo fazer isso. O que eu vou fazer? O rabino acalmou ele. Falou que vai dar tudo certo. Que vai. Mas o professor quer saber, mas por que aconteceu isso comigo? Por quê? Eu quero somente ensinar a Torá? Eu quero somente educar? Por que aconteceu isso comigo? Aí o rabino falou com ele de uma maneira suave. Falou para ele: talvez tenha aqui uma mensagem de Hashem. Que o educador, muitas vezes ele precisa falar. Mas tem vezes que não precisa falar. E muitas vezes, através desse silêncio, pode passar muitas mensagens. Então, como os sábios falam, Divrei Chachamim benachat nishmaim. Quando os sábios normalmente eles falam de uma maneira tranquila, mas tem explicação que fala Divrei Chachamim benachat nishmaim. Se você quer saber que alguém é Chacham, quando ele fala com Nachat com tranquilidade. Quando ele fala com tranquilidade, isso mostra que ele é Chacham. Então, de acordo com isso, a gente pode responder nossa primeira pergunta. Essa primeira pergunta era se era permitido, a gente ia fazer um filme 4D de saída do Egito, no Leila Seder, para sentir que a gente saiu do Egito, não é melhor que Matzah, Maror, Haroset? A resposta é a seguinte. Filme é muito forte, 4D, a gente ia sair, uau! Mas somente para um momento. Não ia ficar gravado dentro da nossa alma. A gente fala, faz coisas pequenas, Matzah, Maror, Haroset. Isso, talvez no momento não vai parecer que vai ficar gravado dentro de você. Mas com pouco a pouco, isso você vai sentir que ele vai gravar, vai ficar para muito tempo. Shabbat Shalom.